Existe uma verdade silenciosa que pulsa no ritmo do universo. Tudo o que começa, um dia termina. A vida é um fluxo constante, uma dança de chegadas e partidas. Pessoas entram em nosso caminho, iluminam nossa jornada, compartilham risadas, segredos e momentos que parecem eternos. Mas assim como as estações do ano, os ciclos se encerram. As pessoas inevitavelmente partem, e o eco de sua ausência pode ressoar como uma tempestade na alma. O que acontece quando o coração se recusa a aceitar o fim? O apego emocional, essa força que nos prende a quem já não caminha ao nosso lado, pode se tornar uma âncora. Ele nos arrasta para um mar de memórias, nos afoga em expectativas frustradas e nos impossibilita de navegar em direção a novos horizontes. Ficamos paralisados, revivendo um passado que não existe mais. Enquanto isso, o presente se esvai, desperdiçado. A dor de segurar o que já partiu é muitas vezes maior do que a própria perda. Nesse labirinto de sentimentos, surge uma pergunta inevitável e poderosa. Como se desapegar sem perder a si mesmo no processo? Como soltar as amarras sem se tornar frio ou indiferente? Fique comigo até o final deste vídeo e veja como transformar a dor da perda na riqueza interior, que as boas lembranças o impulsionarão a seguir em frente com mais intensidade na sua vida. Muitos confundem desapego com frieza, com um coração de pedra incapaz de sentir. Mas a sabedoria antiga dos estoicos nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Para eles, o desapego não é a ausência de sentimento, e sim a presença de clareza. Não é sobre deixar de amar, e sim sobre amar sem possuir. É a arte de encontrar a paz interior, não apesar das perdas, mas através da aceitação delas. É a jornada para reconquistar a soberania sobre a própria mente e encontrar uma força que nenhuma tempestade externa pode abalar. Esta não é uma lição sobre como parar de sentir, mas sobre como parar de sofrer desnecessariamente. Parte 1. Aceite a impermanência da vida. A primeira e mais dura lição da natureza é a da impermanência. Olhe para o rio que corre, suas águas nunca são as mesmas. Olhe para o céu, as nuvens se formam e se dissipam em um balé incessante. Assim também são as nossas vidas e as nossas conexões. Nenhuma relação, por mais profunda e intensa que seja, está imune à passagem do tempo. Tudo é transitório. O filósofo estoico Sêneca nos lembra que o destino nos empresta nossas posses e nossos afetos, sem nos dar garantias de devolução. Aceitar essa verdade é um ato de realismo profundo. É alinhar a nossa mente com o funcionamento do universo. A tentativa de lutar contra essa correnteza é a fonte de nosso maior sofrimento. Tentar segurar uma pessoa que partiu ou um momento que já passou é como tentar agarrar areia com as mãos fechadas. Quanto mais força aplicamos, quanto mais apertamos as mãos, mais rápido os grãos escorrem por entre os dedos. A resistência cria a dor. O apego desesperado transforma o que era belo em uma fonte de angústia, manchando a memória do que outrora foi vivido alegria. A beleza de um pôr do sol está justamente no fato de que ele não dura para sempre. Se ele fosse eterno, perderia seu encanto. A mentalidade estoica nos convida a cultivar uma expectativa diferente. Em vez de esperar que as coisas e as pessoas permaneçam para sempre, devemos aceitar que elas, inevitavelmente, um dia irão partir. Isso significa viver em constante apreciação do presente. Quando entendemos que cada momento é um presente efêmero, passamos a valorizá-lo de forma mais genuína e intensa. A certeza da partida nos ensina a estar verdadeiramente presentes. A libertação não começa quando a dor desaparece, e sim quando finalmente aceitamos que o fim não é uma falha ou uma tragédia, mas uma parte natural e indispensável do ciclo da vida.
É nesse ponto que a dor da perda começa a se transformar na serenidade da aceitação. Parte 2. Domine as emoções pelo pensamento racional. Uma vez que aceitamos a impermanência, o próximo passo é olhar para dentro. O que são as emoções que nos devastam? A tristeza, a raiva, a ansiedade, elas parecem verdades absolutas, forças incontroláveis que nos definem no momento da dor. Mas os estoicos nos oferecem uma revelação transformadora. Emoções não são fatos, são interpretações. Elas são o resultado do julgamento que fazemos sobre um acontecimento, não o acontecimento em si. A partida de alguém é um fato. A interpretação de que minha vida acabou ou nunca mais serei feliz é o que gera o sofrimento avassalador. É uma história que contamos a nós mesmos. O imperador filósofo Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu uma das frases mais poderosas da história do pensamento. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a sua força. Essa é a chave para a soberania emocional. O evento externo, a partida, o silêncio, a mudança, está fora do nosso controle. Mas a nossa reação, o nosso pensamento, a nossa interpretação, isso nos pertence. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é uma escolha. Ele é o resultado de alimentarmos continuamente a interpretação que nos fere. Algo em que você pode pôr em prática neste momento é dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Isso contribui muito com o nosso trabalho. Como então aplicar isso na prática? O exercício é simples, mas exige disciplina. Separar os fatos das interpretações. O fato é, a pessoa não está mais na minha vida. A interpretação madura deste fato pode impedir que as emoções assumam o controle total. Em vez de sermos arrastados pela maré de desespero, podemos nos tornar observadores serenos do horizonte. Podemos reconhecer e admitir a dor sem nos fundirmos a ela. Isso nos permite reagir com clareza e dignidade, em vez de alimentar os pensamentos dolorosos que apenas intensificam e prolongam a agonia. A questão não é o que ocorre conosco, e sim o que escolhemos fazer com o que nos ocorre. Parte 3. Pratique a visualização negativa. Se a razão nos ensina a separar fatos de interpretações, existe uma prática estoica que fortalece nossa mente para lidar com a realidade antes mesmo que ela aconteça. É um exercício contraintuitivo, entretanto de um poder imenso. A visualização negativa, ou premeditatio malorum, consiste em deliberadamente imaginar a perda das coisas e pessoas que mais valorizamos. Imagine por um momento a vida sem a presença daquela pessoa especial, sem aquela conquista pela qual tanto lutou, sem a saúde que hoje lhe parece garantida. Faça isso para se preparar para as intempéries que todos nós enfrentamos na vida. Ao confrontar a possibilidade da perda antes que ela ocorra, o impacto emocional, quando e se ela vier, é efetivamente minimizado. Muitos podem confundir essa prática com pessimismo ou com uma forma de atrair o infortúnio. Contudo, não se trata disso. Pelo contrário, devemos sempre esperar pelo melhor, mas sabemos que nem sempre ele acontece. Em função disso, é prudente estar preparado para o desconforto simplesmente porque ele faz parte da vida. E ele virá uma hora ou outra para todos nós. Ao enfrentar mentalmente o pior cenário, você constrói uma fortaleza interior. A resiliência não nasce da ausência de problemas, e sim da prática de superá-los. A visualização negativa é um treinamento para a alma. É como um simulador de voo para um piloto. Ele treina para a emergência em um ambiente seguro, para que, se a crise real acontecer, ele não entre em pânico, mas haja com calma e precisão. Da mesma forma, ao contemplar a perda, você se dessensibiliza do medo paralisante e se liberta da tirania da expectativa.
Essa prática nos conduz a uma conclusão libertadora: apreciar profundamente o presente com todo o coração, sem a exigência infantil de que ele dure para sempre. Esta é uma prática que nos ensina a amar com mais intensidade quando reconhecemos a fragilidade de tudo o que nos cerca. Parte 4. Foque no que está sob seu controle. Depois de treinar a mente para aceitar a impermanência e a perda, a jornada estoica nos leva ao seu princípio mais fundamental e libertador: a dicotomia do controle. O universo se divide em duas esferas: aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Entender essa divisão é o alicerce de toda a paz interior. O que, então, está verdadeiramente sob nosso controle? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e profunda: nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações e nossas respostas. A nossa vontade, o nosso caráter, essencialmente, o nosso mundo interior. E o que está fora do nosso controle? Praticamente todo o resto: a opinião das outras pessoas, suas atitudes, seus sentimentos, se elas decidem ficar ou ir, a saúde, a riqueza, a reputação. Tentar comandar esses elementos é como tentar ordenar que o sol não se ponha. É uma batalha perdida antes mesmo de começar, uma fonte garantida de frustração e sofrimento. A maior parte da nossa angústia no desapego vem exatamente daí, da tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Queremos forçar o outro a sentir o que não sente mais, a ficar quando já decidiu partir, a nos dar a validação que não quer mais oferecer. O sofrimento, portanto, não nasce da partida do outro, e sim da nossa insistência em querer governar o coração alheio. A verdadeira virada de chave acontece quando redirecionamos toda a nossa energia. Em vez de desperdiçá-la no campo infértil do que não podemos mudar, devemos investir no único terreno que nos pertence, nós mesmos. Como Sêneca afirmava, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem dependência ansiosa do futuro. Nossa estabilidade emocional e nosso senso de valor não podem ser uma casa construída sobre o terreno instável da conduta de outra pessoa. A felicidade precisa ser um projeto interno, uma cidadela erguida com os tijolos das nossas próprias virtudes e ações. Quando nossa paz depende apenas de nossas escolhas, ninguém pode tirá-la de nós. Parte 5. Veja o quadro maior. Quando focamos apenas naquilo que podemos controlar, uma nova perspectiva começa a surgir. A dor da perda, no momento em que acontece, parece um universo inteiro. Ela consome o horizonte, apaga as cores do mundo e nos convence de que nada mais existe ou importará. Contudo, a sabedoria estoica nos convida a dar um passo para trás e a subir em uma montanha para observar o cenário completo. De lá, do alto, a tempestade que parecia infinita se revela apenas uma nuvem passageira em um céu imenso. Uma forma prática de alcançar essa visão é se fazer uma pergunta simples, mas devastadoramente eficaz: isso vai importar em 5 anos? A resposta, na esmagadora maioria das vezes, é um retumbante não. A dor que hoje parece insuportável será no futuro apenas uma memória, uma cicatriz que conta uma história de resiliência. Essa pergunta não invalida o sentimento presente, mas o coloca em sua devida proporção. Ela nos lembra que a vida é muito mais vasta do que este momento de sofrimento. Nossos relacionamentos e nossas dores são capítulos, alguns curtos, outros longos, alguns felizes, outros tristes. Mas nenhum deles é o livro inteiro. A história continua, e novos capítulos com novas paisagens e personagens ainda estão por ser escritos. Essa perspectiva é fortalecida quando olhamos para nosso próprio passado. Quantas dores já enfrentamos, quantas perdas já superamos que na época pareciam o fim do mundo. A prova da nossa força não está em alguma teoria, mas em nossa própria biografia. Já sobrevivemos a tudo até este exato momento.
Já superamos dores que jurávamos que nos destruiriam, e aqui estamos. Essa constatação não é apenas um consolo, é uma evidência poderosa da nossa capacidade de regeneração. A vida é maior do que qualquer pessoa, maior do que qualquer momento de alegria ou de dor. Entender isso não diminui a importância do que foi vivido. Ela nos liberta da equivocada ideia de acreditar que nossa história termina com o fim de um único capítulo. A jornada é longa e o caminho à frente ainda reserva um potencial que a dor presente nos impede de enxergar. Conclusão. Ao percorrer este caminho de aceitação da impermanência, domínio da mente, preparação para a perda, foco no controlável e visão ampliada, chegamos a uma verdade fundamental. Desapegar-se não é, e nunca foi, sobre deixar de sentir. Não é sobre construir um muro ao redor do coração ou se tornar indiferente à beleza e à dor do mundo. Pelo contrário, o desapego estoico é a jornada para parar de ser um escravo das emoções. É a diferença entre ter sentimentos e ser possuído por eles. É sentir a tristeza da perda sem permitir que ela se transforme em um sofrimento que define sua existência. É amar profundamente, sem a condição de que o outro permaneça para sempre. A verdadeira liberdade emocional não reside na busca por uma vida sem partidas ou decepções, pois essa vida não existe. Ela floresce na coragem de aceitar a mudança como a única constante e na sabedoria de construir uma felicidade que não dependa da permanência de nada nem de ninguém. É encontrar um centro de gravidade dentro de si mesmo, uma fortaleza interior que nenhuma tempestade externa pode derrubar. É, finalmente, entender que deixar ir é um ato de poder pessoal. É a reconquista da sua própria paz. Ao final desta reflexão, resta uma pergunta, a mais importante de todas, que ecoa não a partir desta narração, mas de dentro de sua própria consciência. Uma pergunta que definirá o curso da sua jornada a partir de agora. Você controla suas emoções ou elas controlam você? Deixe as suas considerações ou sua principal reflexão sobre o tema nos comentários. O diálogo enriquece a todos nós. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Clique em um dos vídeos que aparecem agora na sua tela. Nos vemos lá.